Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias a tragédia em Muzema. A Prefeitura do Rio afirma que os prédios que desabaram eram construções irregulares localizadas em área de proteção ambiental. A Prefeitura veio aqui, tentou interditar, lançou diversas multas de infrações, mas infelizmente as obras continuaram. Câmara do Rio homenageia com moções de louvor policiais e bombeiros. É importante, não só no momento da crise, mas no dia a dia, lembrar essas pequenas ações que estimulam outras ações melhores, né, e, vamos dizer, uma contaminação de ações do bem. E agora é oficial. O governador do estado assina contrato e Maracanã passa a ser administrado pela dupla Fla-Flu. Não saia daí, a gente volta já. Quais as reivindicações dos estudantes na atualidade? O Rio TV Debate desta semana vai discutir os rumos do movimento estudantil. Para isso, nós convidamos o vereador Tarcísio Mota, vice-presidente da Comissão Permanente de Educação da Câmara de Vereadores do Rio, Fabiana Amorim, do movimento Juntos, e o historiador do Arquivo Nacional, Tiago Morelli. A gente se encontra no Rio TV Debate. O Rio ainda se recuperava dos estragos provocados pelo temporal no início da semana, quando mais uma tragédia emocionou a cidade. O Câmara Rio Notícias de hoje começa falando do desabamento na comunidade da Muzema, no Itaiangá. 2 prédios vieram abaixo, deixando moradores mortos e feridos. Várias autoridades estiveram no local para acompanhar o trabalho de resgate. As causas do desabamento estão sendo investigadas. Os prédios que vieram abaixo pertenciam ao condomínio Figueiras do Itaiangá e tinham entre 4 e 6 andares. Bombeiros de 12 quartéis foram mobilizados. O desabamento deixou um saldo de pelo menos 3 mortos e 10 feridos. O ex-vereador Cláudio Castro, agora vice-governador do Rio, representou o governo do estado. O trabalho dos bombeiros de busca por novas vítimas foi acompanhado por vários secretários municipais. Estamos aqui acompanhando esse trabalho de resgate do Corpo de Bombeiros no desmoronamento do prédio. Estão comigo o subsecretário de Atenção Primária, de Vigilância Sanitária, a coordenadora de Atenção Primária daqui da área, e a gente está aqui na torcida para que essas pessoas sejam resgatadas com vida. Nossa tarefa agora é escorar esse prédio vermelhinho que vocês estão vendo aqui atrás. Esse prédio está em risco de ruína, porque ele foi abalado quando houve a ruína do prédio do lado. O outro desabou, veio a cair, ele ficou com a sua estrutura abalada. Esse prédio só não caiu porque os escombros do prédio do lado estão ajudando a escorá-lo. A prefeitura afirmou que os edifícios que desabaram eram construções irregulares e estavam localizados em área de proteção ambiental. Segundo o prefeito Marcelo Crivella, que esteve no local, os imóveis chegaram a ser interditados, mas uma liminar da Justiça impediu a destruição dos prédios. A Prefeitura já havia notificado, a Prefeitura comunicou ao Ministério Público, a Prefeitura veio aqui, tentou interditar, lançou diversas multas de infrações, mas infelizmente as obras continuaram e nós estamos agora pedindo a todos que orem por nós. E fica uma lição. Quer dizer, quando a Prefeitura notificar, quando a Prefeitura der os autos de interdição, quando ela multar e avisar, pelo amor de Deus, não continuem as obras, porque tem risco de vida. Bombeiros e policiais foram homenageados em uma solenidade na Câmara do Rio. Policiais militares e agentes do Corpo de Bombeiros foram homenageados com moções de louvor e agradecimento por relevantes serviços prestados à sociedade. O evento aconteceu no plenário da Câmara. O vereador Eli Tuzalém lembrou que todos os homenageados prestaram socorro às vítimas da última enchente que atingiu a cidade. Nessa nossa carreira, por vezes, N vezes, nós entramos em situações de risco num momento que a gente podia se fazer omisso, né? E, como eu digo, é um sentimento, eu creio que é um dom, né? Assim como vários dons de outras profissões são importantes, mas eu acho que é um dom que Deus coloca no coração de cada um, aquele desejo de servir, de defender, de proteger, que você não pensa, simplesmente quando você vê, você já está lá no olho do furacão, né? No momento da crise. Então, destacar isso, parabenizar é importante, não só no momento da crise, mas no dia a dia, lembrar essas pequenas ações que estimulam outras ações melhores, né, e, vamos dizer, uma contaminação de ações do bem. A gente
transfere esses valores, vai trazendo a sociedade para vivenciar esses valores a cada dia e despertar um herói que existe, eu acho que no coração de todo mundo, né? Aquele que tem o desejo de ajudar alguém, por menor que seja, não importa a sua profissão, como no primeiro homenageado aqui, a gente não sabe nem a profissão dele, eu não sei, mas ele passou horas e horas resgatando pessoas. Então é um herói anônimo que com certeza se inspira em outros heróis e nós temos que resgatar isso. Câmara promulga lei que impede a nomeação de pessoas inelegíveis pela lei da ficha limpa. Campanha da Fraternidade 2019 é tema de reunião com estudantes. CPI das enchentes. Vereadores aprovam convite ao prefeito Marcelo Crivella para participar da audiência pública da comissão. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto e o título de cidadão honorário do município ao desembargador André Fontes, ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. E você vai ver no próximo bloco. Dupla Fla-Flu assina contrato para assumir a gestão do Complexo do Maracanã. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. Em todas as chuvas fortes que provocam inundações na Ceasa, a preocupação dos consumidores se repete. Será que a água acumulada atinge a qualidade dos alimentos? Para esclarecer a questão, o repórter Sérgio Costa conversou com Aline Borges, coordenadora de Vigilância em Alimentos. Depois da chuva que castigou o Rio de Janeiro, quais são os cuidados que a população deve ter em relação aos alimentos que vai consumir? Doutora Aline, é preciso ter atenção nesse momento pós-chuva? Pois é, Sérgio. Na verdade, a gente precisa... no momento que for consumir o alimento, né, principalmente tomar os cuidados adequados para a compra, para a aquisição desse alimento. Para a aquisição, sempre recorrer a estabelecimentos que você tenha segurança na hora de comprar e verificar como que está a aparência do alimento. É importante, por exemplo, frutas, verduras e legumes, né? Que eles estejam íntegros, que não esteja nenhum amassado, então nenhuma alteração de coloração, de manchas negras, né? Porque isso não seria adequado, ele estaria no estágio mais avançado de degradação. Então sempre íntegro para estar adquirindo esse tipo de alimento. Mas o alimento que teve contato com uma água contaminada, ele deve ser descartado. Ah, sem dúvida, porque a gente não sabe que tipo de contaminação ele pode ter e também a absorção que pode levar, né, em relação ao contato que ele tenha tido com aquela água contaminada. Então, o ideal é que, caso você tenha tido um alimento que tenha tido contato com água contaminada, descartar. Mas a gente também tem que levar em consideração a água de consumo, né? Porque a água de consumo é muito importante, porque nas enchentes, né, cisterna, que possa ter tido contaminação, enfim, para consumir, caso não tenha segurança na hora do consumo da água, sem saber se teve algum tipo de contaminação, o ideal é que se ferva a água, então pode até promover algum tipo de cloração dessa água, né? Deixar assim, cada litro de água com 2 gotinhas de água sanitária durante meia hora e aí consegue matar os micro-organismos. Ou então ferver durante 5 minutos, que já dá uma segurança maior para o consumidor. A dona de casa acaba usando vinagre, isso é eficaz ou não? Pois é, você tocou num ponto importantíssimo. Todos os alimentos que são consumidos crus, né, verduras que são consumidos crus, eles precisam ser higienizados previamente. A gente tem aquela cultura, não, coloca vinagre que mata. Vinagre não mata nada, vinagre só tempera. Então, o ideal é que você faça uma lavagem prévia, né, folha a folha da verdura, e aí depois deixar de molho durante 15 minutos numa solução clorada. Como preparar essa solução clorada? Você pode
preparar em casa com cada litro de água, colocar uma colher de sopa de água sanitária e aí deixar o alimento ali submerso durante 15 minutos. Aí depois desse molho que faz no alimento, tem que fazer a nova higienização para tirar o excesso do cloro. Agora, também existem produtos no mercado que já são próprios para isso, pastilhas, né, que você pode encontrar em hortifruti, em farmácia, que tem a forma, o modo de usar, que aí você tem também segurança na hora do consumo desse tipo de alimento. Agora, não só frutas, legumes, verduras, a gente sabe que alguns estabelecimentos comerciais foram invadidos por essa água da chuva, né? E a gente tem aí enlatados, tem caixas, por exemplo, de leite. Como que a gente consegue administrar uma situação como essa? O que deve ser feito? O ideal, independente dessa questão da enchente, o ideal é que quando a gente vá adquirir esse tipo de produto, antes de colocar dentro da geladeira ou então guardar no armário, que você tem contato com outros mantimentos, você fazer a higienização. Por exemplo, a lata, lavar, porque a gente não sabe, né? De repente pode ser que tenha algum tipo de roedor ou algum tipo de vetor no depósito que tenha passado, feito urina, enfim. Então, para você ter uma maior segurança, quando adquirir esse tipo de alimento, a gente sempre higienizar a embalagem. Pode ser lavar mesmo com água e sabão e depois armazenar dentro de casa. É a mesma coisa, quando você for adquirir caixas, né, caixas de leite, o papelão também traz muitas baratinhas, então o ideal é a gente tirar tudo de dentro da caixa e deixar só as embalagens mesmo do alimento para guardar na nossa despensa. É possível passar algum tipo de produto por fora para poder ter a certeza? Sim, pode passar álcool, né, ou então até mesmo fazer uma higienização com paninho, com sabão, enfim, para você ter uma maior segurança na hora de utilizar também, porque quando você abrir a embalagem, aquela embalagem vai ter contato com outras superfícies, que pode ter contato com o alimento que você vai ingerir, até mesmo a mão, né? A gente vai estar contaminando na hora de manipular esse tipo de embalagem. Vamos falar um pouco dos riscos, ou seja, o que a população pode estar exposta se não tomar todas as medidas preventivas? Pois é, as doenças transmitidas por alimentos de uma forma geral, no caso das enchentes, né? Tem a questão da leptospirose, né, que é proveniente da urina do rato, contato com a bactéria, enfim. E aí a contaminação, né, da população, ou então até mesmo a não higienização desses alimentos que vão ser consumidos crus pode também transmitir doença. Algumas bactérias que provocam vômito, diarreia, algum problema de toxinfecção, infecção ou intoxicação alimentar. Agora, quando a gente já teve esse contato, a gente deve fazer que tipo de atitude? Como se comportar diante de um possível contato ou consumo de um alimento contaminado? Na verdade, tem que aguardar se vai desenvolver algum sintoma, né? Porque toda doença tem período de incubação, ou seja, o período entre você faz a ingestão até aparecimento dos sintomas. E caso apareça algum sintoma, procurar um posto médico, enfim, para você recorrer e o principal é informar que pode ter sido de algum tipo de alimento que tenha sido ingerido, porque é bom fazer essa anamnese, né? Contar qual é a história, né? Para fazer o rastreamento, para saber focar de fato qual foi o que causou, né, aquele... Um detalhe importante nessa época tecnológica, ou seja, vários vídeos começam a chegar pelo Zap, pela internet, pelas redes sociais, em relação a áreas, estabelecimentos comerciais, com esses alimentos até boiando numa água muito suja e contaminada. Não é preciso ter o pânico em relação a isso, né? Mas como se deve comportar? Você conhecendo, se você souber que o estabelecimento de fato, né, sofreu uma inundação, enfim, evitar comprar alimentos naquele tipo de estabelecimento que a gente tenha certeza que tenha ocorrido, né? E outra coisa também que é importante é a gente saber a procedência desse alimento. Conversar com o comerciante para saber se veio de uma área... de uma área que tenha sido, de repente, que tenha sido de risco, ou então que tenha tido algum tipo de inundação. Se bem que o comerciante não vai estar informando esse tipo. Mas ele pode dar aí talvez o caminho, né? Da onde vem. Rastrear. E a gente comprar num lugar que a gente tenha segurança, né? Que saiba que aquele comerciante é idôneo, que trata, que cuida do comércio dele com cuidado, né? Doutora Aline, qual o seu conselho final? Quais as regras que não podem faltar?
A higiene na hora da manipulação, né? Antes de consumir qualquer tipo de alimento, tomar cuidado com a questão de lavagem de mãos, tá manipulando alimento em local que seja higiênico, né? Cuidado também com a conservação do alimento antes da consumação, fazer uma correta higienização e também conservar sob refrigeração o que precisa ser refrigerado, congelado o que precisa ser congelado, porque esse tipo de conservação que ele vai impedir o crescimento de alguns micro-organismos que podem causar malefícios na nossa saúde. Muito obrigado, doutora Aline, pela sua entrevista. Ingrid, é com você. A dupla Fla-Flu assume, a partir da próxima sexta-feira, a administração do Complexo do Maracanã. Representantes dos dois clubes participaram da solenidade de assinatura do contrato de gestão do estádio ao lado do governador Wilson Witzel. A dupla Fla-Flu assume o Maracanã a partir do dia 19. Os dois clubes vão administrar o estádio por 6 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 180 dias. De acordo com um contrato assinado na sexta-feira, Flamengo e Fluminense dividirão os custos fixos do Maracanã, estimados em R$ 2.166.000 por mês. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima.